Assis Carlos Eduardo Lino está aqui comigo. Boa noite, Lino. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos abrir a janelinha também, porque o Roque Júnior vai participar conosco remotamente. Olha ele aí. Fala, Roque. Boa noite. Boa noite, Barreto. Boa noite, Lino. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tá terminando Juventude e Internacional, o jogo de volta, né? Inter e Juventude, na verdade, né? Já acabou, mas não terminou, né? Não, e agora acabou e terminou. As duas coisas, né? Na linha do Vicente Matheus, que dizia que só termina quando acaba, terminou porque acabou 4-1 para o Inter. Já estava resolvido desde o meio do jogo, já estava bem encaminhado para o Inter, né? No final do primeiro tempo, quando o Inter fez 2-0, tinha cara de que tinha encaminhado. O Inter demorou para entrar na partida, ali pelos 35, ainda sofria um pouco na construção, na saída de jogo, era lentidão, o jogo não andava. Mas o Juventude não ameaçava também, tentava conservar o resultado da ida, o Inter tinha que vencer por 2-0, fez isso no final do primeiro tempo. Aí muda tudo, né, Barreto? É verdade. Os times estão correndo alguns riscos, né, Roque? Fazendo esse pinga-pinga de Libertadores para estadual, às vezes escala um time completo, às vezes não consegue e precisa resolver na segunda partida. E nesse caso aí do Campeonato Gaúcho, é confronto de Série A pela semifinal, né? Então o Inter não teve vida fácil não, apesar da goleada de hoje. Um jogo difícil para o Inter, né? Foi difícil lá, né? O Juventude conseguiu ganhar e na volta tentou usar o resultado a favor, né? Então conseguiu até o Inter fazer o gol, né? Depois tentou voltar para o jogo também quando conseguiu fazer o gol de pênalti, mas o Inter praticamente dominou a partida. Acho que teve dificuldade sim no primeiro tempo, né? Para construir. Não conseguia construir ali, porque o Juventude marcava bem, né? E o Inter também muito lento nessa saída, mas depois que fez o primeiro gol, aí melhorou e tomou conta do jogo. E na sequência, Elino, nos nossos melhores momentos, apareceram algumas características desse Inter do Miguel Ángel Ramírez. O contra-ataque e a roubada de bola no campo do adversário. É porque o Miguel Ángel Ramírez, que a gente conhece, é um cara que tem variação de jogo. Você vai ver o Internacional em vários momentos, em outros jogos, baixando linha de marcação, jogando no espaço do adversário, tendo bola parada qualificada. É que a gente vê pouco do treinador e acaba criando os clichês em torno dele. Não, ele gosta de jogo posicional, jogo apoiado e quer a bola o tempo inteiro. Ele não é um treinador para jogar no espaço, joga, amigo. Contra-ataca, sai, tem que variar. O futebol moderno hoje é isso. Ninguém tem uma carta só na manga. E alguns times, né, Roque, esses de começo de trabalho de treinador vão tomando forma, né? Você tem gostado do que está vendo aí no Inter, especificamente, nesse trabalho do Ramírez? Eu tenho gostado, sim. Acho que ele mudou, né? Para mim ele mudou a característica do Inter. Para mim o time do Inter com o Abel era um time reativo, né? Marcava baixo e saía no contra-ataque, tentava buscar mais isso. Eu já vejo com o Ramírez o Inter querendo ter a bola, um jogo com a posse de bola, com um jogo mais apoiado. E usa sim, claro, quando tem que usar a questão do contra-ataque, porque se tem espaço, você tem que buscar o espaço, né, para marcar. Mas é um time que fica mais com a bola, né, e tem marcado os gols assim também, construindo o jogo. Eu não vou me lembrar, acho que foi o segundo jogo da Libertadores, teve uma bola que sai do Lomba e chega no gol do Patrick, até no segundo gol do Patrick, a bola sai da defesa e chega no ataque. A bola de pé em pé. Então eu acho que ele está fazendo um grande trabalho, sim, até porque, né, vem de um outro país, a gente tem a dificuldade da língua, mas a gente está conseguindo ver que os jogadores têm entendido aquilo que ele tem colocado, principalmente a gente não vê os treinos, mas aquilo que ele tem falado, os jogadores têm assimilado e o Inter tem mostrado dentro de campo. E olha só, ainda tem Patrick, tem Tyson, tem Guerreiro, tem Saravia. Tem Patrick? Eu acho que tem. Parece que não se encaixou muito ainda, né? Não pode dizer que não vai se encaixar nunca, mas é um jogador que está tendo dificuldade. Não sei se ele agora está fora, está machucado, está com problema, mas ele não é tão ponta para jogar aberto pela esquerda e não é tão meia para articular. É um jogador que tem... Mas eu coloco ele na lista dos 3 melhores jogadores do Internacional. Ele, Edenilson, e aí você divide entre vários outros aí, dependendo do jogo, Galhardo.
dependendo do jogo, você pode ver no Dourado um cara diferenciado, você tem um monte de jogador que você pode colocar como esse terceiro do Internacional. Mas ele está sempre ali. E o Patrick é o tipo de cara que te dá resultado. Ele é frio, ele define, ele marca, ele é versátil. Eu não sei não, eu acho que você tem que arrumar um lugar para o Patrick. Aliás, o torcedor do Internacional está fazendo aquela brincadeira de rico, assim, né? Tem um monte de jogador que ele pode colocar. Ele agora está vivendo o seu momento de rico também. E o Yuri Alberto é um que ele pode colocar. A qualquer momento tem gente que acha que tem que ser titular. É muita gente boa, Barreto. Yuri Alberto começou esse jogo no banco, né, Lino? Agora, Roque, a gente está falando aqui da questão da adaptação do jogador, né? E muitas vezes o jornalista, o torcedor, às vezes a gente passa por cima de umas coisas, né? Você estava falando aí da mudança do time do Abel para o time do Ramírez. E se a gente pensar, do Cudê para o Abel também foi uma mudança forte, né? Você tem um treinador como o Abel, que faz um trabalho com o qual a gente já está mais acostumado aqui no Brasil, então muitos jogadores podem ter tido até mais facilidade de adaptação a ele, mas o Cudê vem de fora, o Ramírez vem de fora, e os dois com trabalhos muito autorais também, né? Com características pessoais muito marcantes no trabalho. E a cabeça do jogador vai correndo atrás, né, Roque? Tentando acompanhar e entender tudo de novo a cada troca de treinador. Eu acho assim, como jogador e tendo jogado e trabalhado também, eu acho que o jogador é uma esponja. Ele está sempre muito querendo muito aprender. Então, assim, claro que tem uma dificuldade. Vocês falaram agora do Patrick. Claro que pode ter uma dificuldade no início, né? Mas se o treinador conseguir passar, ele vai conseguir absorver. Uns mais, outros de repente com mais tempo, outros com menos tempo, mas é uma esponja. O jogador está ali ávido a ter mais conhecimento, a entender o jogo, né? E nesse nível, como do Inter e o Patrick, eu acho que ele tem característica e se adaptou muito bem, tanto com o Cudê, com o Abel, e vai se adaptar também com o Ramírez, eu tenho certeza. O Ramírez também, com certeza, vai achar um jeito ali de conseguir passar para ele o que é o modelo de jogo, né? O que ele, de repente, são as funções dele dentro desse Inter, né? Eu acredito que ele vai conseguir, sim, um pouco mais de tempo, mas vai conseguir entender. Pois é, não necessariamente é da noite para o dia essa adaptação, né? Opa, chegou o professor novo, vamos lá, esse gosta de um jeito, o outro gostava do outro, né? Não é simplesmente virar uma página assim, né, Lino? Não é. Na cabeça do jogador você vai e volta, mas o jogador se adapta também quando o treinador tem clareza do que ele quer passar, né? Quando ele não é confuso, quando ele não muda toda hora, e a partir da primeira construção de jogo, ele vai buscando variações. E é o que daqui a pouco o Ramírez vai acabar encontrando no time do Internacional. Tem recurso, né? Tem jogador bom. Com jogador bom você faz time. Agora, o Ramírez já é engraçado, né? Porque a gente está nesse momento sem torcida, né? Mas o Ramírez já pegou a vibração do Beira-Rio, né? São 4 goleadas seguidas. Cara, jogando em casa. Eu ouço muito Rádio Gaúcha, ouço muito torcedor do Rio Grande do Sul. Eu gosto de rádio, você sabe disso. Ouço você todo dia, né, na Rádio Globo à noite. Volta e meia participa comigo Volta e meia participo. E eu ouço muita reclamação ainda em torno do trabalho do Ramírez no Rio Grande do Sul, pela incompreensão, porque acha que o Yuri Alberto tem que jogar, porque acha que a saída de bola é muito lenta, ou essa saída apoiada não dá certo, esse negócio de sair tocando de trás não tem cabimento, isso não vai dar certo, daqui a pouco vai tomar um gol. Quase tomou gol hoje por causa disso também, contra o Juventude. Então, cara, ninguém é unanimidade, mas essa resistência é o velho brigando com o novo. Isso incomoda às vezes, né? Agora, em casa está funcionando muito. 19-2 é o placar agregado dos 4 últimos jogos. E aí, tudo bem, você tem que olhar adversário por adversário, né? Mas olha lá, começa com o Sportivo, um clube pequeno no Campeonato Gaúcho, passa pelo Deportivo Táchira, né? Os venezuelanos costumam vir com os times mais fracos na Venezuela, nem sempre é assim, mas... Aí você tem o Olímpia, um time tradicional do Paraguai. Tem que ver também, sempre tem que olhar para a situação atual, né? Se o clube está em dificuldade financeira, se não conseguiu montar um time forte, mas 6-1 de um brasileiro contra um paraguaio, né, Roque? Na Libertadores sempre tem muito impacto, né? E eu acho que o torcedor ele tem que olhar e ver o padrão, o que está acontecendo nos jogos, né? Como o Inter vem fazendo os gols, independente aí que foi mostrado, né? Independente se for um time tradicional como o Olímpia, um time de Série A como o Juventude ou um time menor, você vê um padrão no Inter. Então você vê uma evolução.
Acho que é isso que tem que dar confiança, é isso que a gente tem que ver, e o torcedor tem que ver. Se sai jogando, se não sai jogando, tem que procurar entender, né? Às vezes ele está chamando o adversário, né? Ele tenta sair jogando para chamar o adversário e explorar as costas da defesa, porque se o time é compacto, ele tem que sair. Então a gente tem que analisar melhor o jogo, olhar melhor o jogo. Acho que o torcedor também tem que fazer isso para entender melhor, para que quando criticar, mas criticar sabendo o que está acontecendo, né? E não só criticar por criticar, porque se você pegar o Inter hoje, está na final do Gaúcho, com um treinador que não é brasileiro, que chegou agora, vem aplicando goleadas na Libertadores. Mas não tem o que criticar. Eu acho assim, está num ótimo caminho o Inter e o torcedor tem que estar feliz. Acho que para mim é isso. Às vezes o torcedor quer mais alguma coisa, não tem, ninguém é perfeito. Acho que o caminho está sendo muito bem feito pelo Inter e pelo Ramírez. E uma coisa que às vezes a paixão do torcedor atropela, né? É uma leitura da situação também, né? Eu escrevi minha coluna do Globo, que sai amanhã, sobre o Fluminense. Olha o que foram as últimas semanas do Fluminense. O Fluminense não conseguiu fazer uma viagem comum à Colômbia. As viagens já seriam complexas por natureza, né? Tem toda a logística e tal, mas não teve viagem dentro da viagem, né? Uma de ônibus, a outra de avião para outro país, para poder fazer um jogo. Aí você tumultua a alimentação, descanso, o horário de treino, vai tudo para o espaço. Aí volta para jogar o Carioca, né? E amanhã vai botar o time reserva contra a Portuguesa. Aí vai, né? Pode dar uma zebra, e aí? Você sabe que o Fluminense adotou uma estratégia que eu acho interessante. O Fluminense decidiu não reclamar. O presidente Mário Bittencourt, pelo contrário, não é que ele aceite porque baixa a cabeça, ele aceita porque o Fluminense está vivendo um momento legal, está curtindo o Libertadores, ele está querendo que o torcedor, que os jogadores desfrutem esse momento. As dificuldades, segundo ele, fazem parte do contexto. Mas ele registra, né? Sim. Registra as queixas que tem que registrar, como, por exemplo, com a Conmebol, que consultada mandou o Fluminense para a Colômbia. Mas você viu a entrevista dele, inclusive no Seleção, aqui com o André Rizek, falando que não, mas a gente estava o dia inteiro em contato com a Conmebol, sabia o que estava acontecendo, eles mandaram a gente para lá porque eles achavam que podia jogar, a gente compreende a situação. Mas achavam que podia jogar daquele jeito, né? Traduzindo para o português. Vai lá que depois, na hora, a gente vê. Mas o jogador sente, né? O presidente tem que fazer a política dele, trabalhar o bom ambiente, né? E essa é outra coisa que às vezes a gente ignora, né, Roque? Como é que é a rotina, a preparação, o tempo de descanso, o horário da alimentação, como é que tudo isso pesa para você se preparar para um jogo. Nós temos um torcedor do Fluminense aí que eu falei com ele agora há pouco, e eu ainda falei com ele, brinquei com ele, falei assim, foi muito bom o empate do Fluminense lá, é difícil jogar lá, eu joguei algumas vezes com a seleção brasileira lá, é úmido, é difícil, as viagens que o Fluminense fez, né? Então, assim, o torcedor realmente tem que contextualizar tudo, né? Não é fácil, e assim, falando de jogador, você tem que jogar, se alimentar bem, descansar, treinar, descansar para jogar. Quando você não consegue fazer isso, você começa a perder performance. Ninguém consegue jogar em alto nível sem descansar, né? E sem treinar. Porque quanto menos você treina, pior é. Então, assim, tudo isso tem que ser entendido também pelo torcedor, né? E é bom quando, às vezes, o próprio dirigente, ou o treinador, ou o jogador fala sobre isso, né? Para que entenda tudo o que está em volta de um jogo, né? Não é só o jogo, não é só os 90 minutos. Tudo aquilo que envolve para que você tenha bons 90 minutos, que você consiga performar naqueles 90 minutos. Então, tem muita coisa aí nesse contexto que a gente tem que falar para que as pessoas entendam, né? Amanhã o Fluminense entra em campo para fechar a semifinal do Campeonato Carioca e o Grêmio entra em campo para fechar a semifinal do Campeonato Gaúcho em vantagem sobre o Caxias. Aliás, estamos falando aqui em goleadas do Inter, o Grêmio vem de uma